vídeo de aula de hoje é sobre morte celular da biologia celular. Eu me chamo Mariana Rodrigues Rocha e, consequentemente, vou apresentar. Bom, a morte celular programada é um fenômeno comum no organismo, comum também durante o desenvolvimento embrionário, que é necessário para remover tecidos provisórios. Exemplos são as membranas interdigitais durante a formação dos dedos, eliminar células supérfluas, como ocorre com quase metade dos neurônios ao longo da neurogênese, gerar também ductos, formar orifícios e assim por diante. Como as células destinadas a morrer costumam perecer para que as restantes do corpo sobrevivam, pode-se dizer que protagonizam uma espécie de sacrifício biológico de imolação. Essas mortes celulares fisiológicas ou programadas ocorrem ao final de uma série de alterações morfológicas que recebe o nome de apoptose, que é um termo utilizado para diferenciá-las das mortes celulares acidentais, que é denominada necrose, que é provocado por traumatismo, substâncias tóxicas, obstruções vasculares e etc. Bom, também ocorre morte celular durante a vida pós-natal, quando o organismo necessita remodelar tecidos ou remover células danificadas, desnecessárias, redundantes, envelhecidas ou perigosas para a sua saúde, como, por exemplo, as células infectadas, como está representado nessa primeira imagem, as células tumorais, como está representado nessa segunda imagem, ou as autorreativas, que exemplos são os linfócitos T, que reagem contra o próprio organismo. Prosseguindo, a apoptose produz alterações celulares características, que acontecem porque são ativadas proteases citosólicas especiais, denominada caspase, e ocorre de uma seguinte ordem, que vai ser representada por essa primeira imagem aqui. Na ordem, a primeira é o citoesqueleto, ele é desarranjado devido à ruptura de seus filamentos. Consequentemente, a célula perde contato com suas vizinhas ou com a matriz extracelular e torna-se esférica, como é apresentado na imagem. Segunda, a célula encolhe-se, pois o citosol e as organelas condensam-se sem que suas estruturas sejam afetadas. E a condensação deve-se à alteração da permeabilidade das membranas celulares. Terceiro, os laminofilamentos, eles dissociam-se com a consequente desintegração do envoltório nuclear. Quarto, a cromatina é compactada e as moléculas de DNA seccionam-se por ação de um endonuclease, que é dividindo o núcleo em pequenos fragmentos que se distribuem em todo o citoplasma. Quinto, da superfície da célula emergem numerosas saliências, quase todas com fragmentos nucleares em seu interior. Sexto, logo as saliências prendem-se convertidas em segmentos celulares denominados corpos apoptóticos, que cabe dizer que suas organelas encontram-se relativamente bem conservadas. Sétimo, as fosfatidilcerinas das membranas que envolvem os corpos apoptóticos, previamente localizadas na monocamada citosólica da membrana plasmática, deslocam-se em direção à monocamada externa. E 8, que finalmente é atraído por estas fosfatidilcerinas, numerosos macrófagos chegam ao local da apoptose e fagocitam os corpos
apoptótico. Que o que dá para observar é que, diferente da necrose, a remoção das células mortas por apoptose preserva a arquitetura original dos tecidos, já que não provoca as reações inflamatórias nem produz cicatriz. Nessa segunda imagem, observa alterações celulares que ocorrem durante a apoptose e também se observa a fagocitose dos corpos apoptóticos por um macrófago. Em seguida, a apoptose é ativada por diferentes razões, no qual a maior parte das mortes celulares por apoptose ocorre quando são suprimidos os fatores tróficos que mantêm as células vivas. As substâncias que induzem a morte celular se unem a receptores específicos. E, por último, o DNA nuclear, ele é afetado por mutações capazes de colocar em risco o organismo, que é representado nesta imagem. Bom, a apoptose é ativada quando os fatores tróficos são suprimidos e a mais comum. Por quê, né? Cada tipo de célula ele é mantido vivo por uma substância indutora específica denominada fator trófico ou fator de sobrevivência, que é enviado pelas células vizinhas. E a maioria das células mortas por apoptose ocorre quando essas substâncias são suprimidas. Os fatores tróficos mais estudados são as glicoproteínas, CSF, e o grupo de substância denominada neurotrofinas. As CSF estimulam a sobrevivência, o crescimento e a diferenciação das células sanguíneas. Já as neutrofinas, substâncias secretadas pelos tecidos inervados, a cuja família pertence a NGF, tem por função manter vivos os neurônios e estimular o crescimento de seus axônios. Bom, como é mostrado nesta imagem, mostra o modo com que os fatores tróficos interagem com os receptores das células indusivas situados na membrana plasmática. E cabe explicar que, embora essa figura ilustre um fator trófico que interage com um receptor com atividade de tirosinoquinase, existem fatores que interagem com receptores acoplados à proteína G13 ou GI. Bom, a apoptose ativada quando os fatores tróficos são suprimidos é a mais comum. Bom, nessa segunda imagem, podemos perceber que a apoptose provocada pela supressão do fator trófico PS fosfatidilcerina, MME, que é a membrana mitocondrial externa, e a MMI, que é a membrana mitocondrial interna, e a EIM, que é o espaço intermembranoso. Bom, nessa imagem, uma vez que o citosol A e F, dirige a membrana plasmática e inverte a posição das fosfatidilcerinas, que, conforme visto na seção 22, desloca-se rumo à camada externa da membrana e atrai os macrófagos. Além disso, a AIF entra no núcleo, que induz a condensação da cromatina e ativa endonuclease, que degrada as moléculas de DNA. Com relação ao citocromo C,
Estes se combinam com a proteína adaptada a PAF1, que isso a une a procaspase 9, que se indica, né, que é convertida em caspase 9. Em seguida, esta corta a caspase 13 e se transforma em caspase 3 e ativa as enzimas que provocam as alterações apoptóticas. Bom, em seguida, a apoptose decorrente da atividade de receptores específicos é rápida, como vai ser toda ilustrada nesta imagem aqui. Então, vou dizer este processo que é determinado por esta imagem, que começa com os receptores que estão sendo analisados, né, que são denominados TNF, R e FAS. São componentes por 3 subunidades proteicas iguais entre si e pertencem a uma categoria diferente das descritas da seção 11, já que seus domínios citosólicos que contêm uma sequência de aminoácidos conhecido como domínio de morte ativam as capases, ou seja, são as enzimas proteolíticas, certo? As substâncias indutoras que interagem com esses receptores são denominadas TNF, que é secretado por células situadas nas proximidades, principalmente macrófagos e linfócitos T, que é devido a diversas infecções. E o ponto de partida da via de sinalização induzida por TNF é a união de suas 3 subunidades com os domínios externos das 3 subunidades do receptor TNFR. E faz eles, que são também homotriméricas e, como seus nomes sugerem, combinam-se com receptores TNFR e FAS. Bom, isso as une um receptor de trimeriza e faz com que seus domínios citosólicos se conectem com a proteína adaptada ao TRAD, que, por sua vez, se une às outras 3 proteínas adaptadoras, denominada FAD, RIP e TRAF. Bom, como está representado nesta imagem, por último, né, nas 2 últimas proteínas que relacionam parcialmente com a apoptose, diferentemente da FAD, que se liga à procaspase 8, a quebra e a transforma em caspase 8. Em seguida, esta enzima ativa a procaspase 9 e a converte em caspase 9, que, conforme visto na seção anterior, cede a procaspase 3 e a transforma em caspase 3. No caso, são todo o processo, né, da apoptose provocada pela ativação do receptor TNFR. Bom, dito isto, nessa terceira imagem da apoptose que decorre da atividade de receptor específico é rápida. O FAS ele é elaborado por linfócitos T, citotóxicos e linfócitos naturais de Killer, devido a alguns tipos de câncer e infecções. Como o FAS-L não é secreta e se situa na membrana plasmática, para que possa interagir com o receptor FAS, é necessário que os linfócitos mencionados estabeleçam contato com as células cancerosas ou infectadas. Bom,
Prosseguindo, a apoptose ela é provocada por mutações de DNA devido ao aparecimento de diversos tipos de câncer. Outra condição biológica que leva à apoptose ocorre quando o DNA apresenta alterações provocadas por envelhecimento celular, replicação, ação de agentes ambientais, raio-x, raio beta, raio gama, radiação solar ultravioleta, substâncias químicas, vírus e etc. Que é o acúmulo na célula de peróxido de hidrogênio ou de ânion superóxido. Que diante dessas alterações costuma intervir na proteína P53. Bom, saindo da apoptose e entrando na necrose, que é a morte da célula ou parte de um tecido que compõe o organismo vivo. E o que causa necrose pode ter diferentes etiologias, dentre elas está agentes físicos, como no caos de ações mecânicas, temperatura, efeitos magnéticos, radiação, entre outros. Agentes químicos, dentro deste grupo estão inclusas substâncias tóxicas e não tóxicas, como álcool, drogas, detergente, entre outros. Estão também os agentes biológicos, em caso de infecções virais, bacterianas ou micóticas, parasitas, entre outros. E insuficiências circulatórias, que são as necroses isquêmicas. São compreendidas no grupo as necroses dos infartos, das úlceras de decúbito e das vasoconstrições. Prosseguindo, as características macroscópicas da necrose corresponde à necrose de coagulação, que são os tecidos apresentam maior firmeza, são de coloração acinzentada, apresentam opacos, turcos e secos, com aspecto da albumina coagulada. Há pouco retração e até a contração dos tecidos seguintes, como é representado nesta imagem. Bom, também tem a necrose de liquefação, que é um tipo que aparece em tecidos ricos em lipídio e pobres em albuminas coaguláveis, como é o caso do sistema nervoso central. Ou surge nos tecidos que, embora possuem níveis elevados de albumina, sofre fusão por ação de bactérias ou por ação de proteases de leucócitos, representado também nesta imagem. Tem também a necrose caseosa ou de caseificação, que o material necrosado adquire um aspecto de queijo, como indica a própria etimologia da palavra. E as áreas de calcificação apresentam-se macroscopicamente como massa circunscrita, amareladas, secas e friáveis. Ainda nessa sequência, tem a necrose fibrinoide, que é neste tipo o tecido adquire um aspecto hialino, acidofílico, que é semelhante à fibrina. Também tem a necrose gangrenosa, que é provocada por isquemia ou pela ação de micro-organismos, que pode ser úmida ou seca, dependendo da quantidade de água existente. Também a necrose enzimática, que esse tipo ocorre quando há liberação de enzimas nos tecidos. E, por fim, a necrose hemorrágica, que ocorre quando há uma presença de hemorragia no órgão necrosado. Todas representadas por imagem ilustrativa dos tipos de necroses. Bom,
Por fim, encerrando o assunto, eu trouxe aqui algumas diferenças da apoptose, que foi explicado anteriormente, da necrose. Que podemos ver, né, que a necrose é associada sempre a uma causa patológica e a apoptose podendo ser de causa patológica ou fisiológica. E, por fim, é isto. Obrigada.